Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queremos, desde já, agradecer a todos que se encontram aqui nesta noite. Aprove ao Senhor que nós nos preparássemos para esta noite. E quero dizer que vocês fazem parte do nosso crescimento. E que vocês são nossas cobaias. Não é assim, filho? Porque nós crescemos, continuamos crescendo por causa de vocês. Porque a necessidade de vocês faz com que a gente cada vez mais busque se capacitar para que a gente esteja diante de vocês, ministrando segundo a vontade de Deus. E nós queremos desmistificar o que eu digo que é a segunda maior escolha na nossa vida, que é sobre o relacionamento, namoro, noivado e casamento. E qual é a primeira maior escolha que um ser humano pode fazer? Alguém pode me dizer? Isso mesmo. A primeira maior escolha que um ser humano pode fazer é de aceitar Jesus, porque nos traz consequências eternas, ou para a salvação ou para a condenação. Mas a segunda maior escolha que você pode fazer, que eu já fiz, foi escolher a pessoa para me casar. Porque esta nossa escolha, ela nos traz condenação por uma vida toda. Não é assim? Até que a morte os separe. Glória a Deus. E vocês hoje foram escolhidos para fazerem parte de um experimento nosso. É a primeira vez que eu e a Lidinha fazemos isso, tá? E nós vamos, depois, no final de tudo, presentear alguém com este presente. Mas é assim. Não? Ah, então. Eu ia dizer para quem... Não? Para que eles falam logo pensando, minha filha. Ah, não, né? Mas todos sabem que este é um presente e que nós vamos presentear alguém. Amém? Quantos gostariam de ganhar esse presente aqui? A Ian que é apressada. Tá certo. Ora, porque se alguém pergunta assim, quem veio aqui para receber uma bênção? Aí fica todo mundo assim, ó. Será que eu vou? Será que eu quero? Ora, homem, eu quero, amém. Traz a minha bênção. Não é assim? Mas nós vamos aqui começar. Deixa eu falar aqui uma coisa importantíssima, tá? Nós extraímos todo este conhecimento, não todo este conhecimento, mas toda a nossa fonte de pesquisa para esta noite está em 3 livros, tá? O primeiro deles, eu quero dizer, claro, que é a Bíblia Sagrada e o principal de todos eles. Tudo que nós falarmos aqui nesta noite está embasado aqui nesta palavra maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus. O segundo deles está num livro que não me lembro o nome dele, do autor, mas tem esse tema aí, namoro ou compromisso, tá? O tema da nossa palestra hoje não é namoro ou compromisso, mas é a segunda maior escolha da sua vida. Amém? Qual é o tema desta palestra? Segunda maior escolha da sua vida. É o tema desta palestra. Ele tem namoro ou compromisso aí? Ali foi assim, ó. Os meninos disseram assim, vou botar numa figurinha. Amém, coloca. E ficou bonito, certo? Mas foi de última hora. Mas o tema desta palestra é esse. E nós tiramos também do livro Casamento Blindado, que é da filha e genro do Edir Macedo. Algumas referências nós vamos falar aqui desses 3 livros que nós extraímos todo o conteúdo que aqui está. Nós vamos começar, Lidiane. Pode ir na paz do Senhor, povo. Na paz do Senhor, povo. Quem trouxe Bíblia? Gênesis 24. Não precisa ficar de pé não, tá? Gênesis 24 diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor,
o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse instante e nós vamos fazer mais uma oração, pedir ao Senhor para nos desprender de todo e qualquer pensamento, turbulência que nós tivemos esse dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Teu nome, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, desde o momento em que chegamos aqui, como gratidão por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda irá fazer pelas nossas vidas. E estamos aqui nesta noite, Pai, com o coração alegre, contrito, com o coração, Senhor, desejoso de receber da Tua parte, Pai, aquilo que Tu queres nos ensinar. Então te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em usar a minha e a minha esposa, Senhor, que aqui estamos, e que o Senhor também, Pai, venha ter liberdade, Pai, de fazer com que os corações que aqui nos ouvem, Senhor, eles estejam, Pai, como uma terra fértil, e esta semente que será lançada, Senhor, ela possa germinar, ela possa, Senhor, dar os bons frutos, e que ela possa, Senhor, transformar vidas, pois este é o desejo do nosso coração. Contudo, o Senhor sabe o que é melhor e faz do jeito que o Senhor quer e quando quer, pois se nós estivermos aqui, Senhor, debaixo da Tua mão potente, sendo guiado e instruído pelo Teu Espírito Santo, estamos cientes de que coisas grandes acontecerão aqui nesta noite. É em nome de Jesus que nós te oramos e te pedimos todas estas bênçãos. Amém e graças a Deus. Nós separamos aqui alguns tipos de namoro, que nós queremos classificar este período como quebra-gelo, tá? Para a gente poder imaginar mais ou menos como é os namoros que têm invadido as nossas igrejas. Isso. Antes da gente começar, quero dizer a você que pode relaxar aí na sua cadeira, não vai ter brincadeira besta. Mas eu só quero dizer para vocês que apesar de a gente ter preparado tudo, esse som, estar assim uma coisa de cinema, continua sendo só a gente. Então eu quero que você tenha liberdade, qualquer coisa, se você quiser falar. O ideal é que não interrompa agora, porque a gente vai abrir para pergunta no final. Se ainda ninguém tiver desmaiado de fome, vocês perguntam. Mas não se preocupe que depois tem o jantar. Então, fiquem à vontade. Amém? Ainda somos nós, na nossa simplicidade. Então, não vem nada de extraordinário. No livro Namoro ou Compromisso, vinha algumas coisas bem interessantes que falavam sobre os tipos de namoro. Por exemplo, namoro na marra. Aqui os dois sabem que não dá certo, brigam todo dia, o dia todo, não sentem paz no coração, mas continuam levando o namoro na marra. Glória a Deus. Namoro virtual é aquele que se inicia pela internet, conhece a pessoa pelo meio virtual. Mas antes que se encontrem, já existem declarações amorosas. É aquele cujos sentimentos se expressam melhor por mensagem do que se estivessem juntos. Namoro picanha. É aquele namoro cujos propósitos são somente a satisfação dos seus desejos carnais. Misericórdia. Namoro 171. Neste tipo, o homem promete os céus e a terra para poder conseguir algo da moça, seja um beijo ou um ato sexual, esquecendo-se que os céus e a terra pertencem ao Senhor. Namoro relâmpago. É aquele casal que ninguém imaginava ver juntos, mas da noite para o dia aparecem de mão dadas e no maior amor do mundo. Namoro cego. É aquele cujos protagonistas são a moça bonita e o rapaz horrivelmente feio. Ela é carente e cheia de amor. Ele carente da carne e cheia de lábia. Namoro mascarado. É aquele que vive de aparências. O casal só é crente quando está na igreja. Namoro suicida. É aquele que só tem ameaças do tipo, se você me deixar eu me mato. Namoro chorão. É aquele que tudo consegue chorando para emocionar e persuadir o companheiro com a finalidade de cumprir as suas vontades. Namoro Jezabel.
é aquele que tem um espírito de manipulação. Só quer mandar que se faça tudo o que ele quer, a troca de satisfazer o desejo interior ou físico. Namoro micro-ondas é aquele namoro rápido, nem começou, já terminaram. Namoro é o jeito. Esse aqui a gente conhece. Esse aqui é o jeito. É aquele do conformismo. Ninguém me quer, então caiu na rede é peixe. Se faltar o dente, pode ajeitar. O negócio é ter uma namorada. Namoro 007 é aquele que ninguém sabe. São tão discretos, podem passar anos se relacionando escondido. Glória a Deus. Alguém conhece alguém assim? Algum desses namoros aqui, alguém conhece alguém? Ninguém. Ninguém. Imagina. Vamos... Isso aqui foi só um quebra-gelo, agora nós vamos entrar aqui um pouco mais profundo acerca daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Exato. Primeiro eu quero dizer para vocês que valorizem a condição de vocês hoje. Os que são solteiros. Casar é muito bom, é maravilhoso. Namorar também é um bom período da vida. Mas cada coisa a seu tempo. Então valorizem a solteirice de vocês. Pode ser que um dia vocês sintam saudade dela. Então vamos ler 1 Coríntios 7:32. Não precisa abrir a Bíblia, porque pode demorar um pouco mais. Que fala: o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. É isso mesmo. E muitas das vezes... Vai ficar igual na rádio, é verdade. Direto, é? Como? Vai ficar igual na rádio, é verdade, direto. Não, mas, gente, há quem acha que ser solteiro é uma coisa ruim. Tem pessoas que não vê felicidade em ser solteiro. Tem pessoas que parece que nascem programadas para arrumar um namorado ou uma namorada e para se casarem. Parece assim, ó, eu nasci assim, vou morrer assim. E não vê a alegria daquilo que a juventude pode te oferecer. E daí o tempo passa para algumas pessoas, porque estas pessoas elas estão tão arraigadas com o pensamento de que eu vou ficar para titio, eu vou ficar para titio, e deixa de aproveitar os melhores momentos da sua vida. Porque a liberdade que um jovem tem não é a mesma liberdade que um casado tem. E quando a Bíblia fala, no capítulo 7, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo que o jovem, ele cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Certa vez eu falei que não é apenas cuidar das coisas do Senhor. Quantos jovens nós conhecemos que são dedicados em alguma parte da obra no Senhor, mas não agradam ao Senhor? E isso você pode fazer como deve fazer na sua juventude, de cuidar das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. E tem pessoas que vivem como se estivesse no Salmo 40, no versículo 1. Não. Vivem no outro, né, mãe? Primeiro. Vivem como no se Salmo fosse... 70, versículo 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Então, quem foi que disse que ser jovem não é uma coisa boa e que você não pode ser feliz na juventude? O salmista está dizendo apressa-te, mas não é nesse sentido. E nós usamos este salmo para dizer isso. Apressa-te, Senhor, por mim. Para poder, o quanto nós devíamos estar no Salmo 40, no versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O jovem não deve estar apressado, nem desesperado, para poder tomar a segunda maior decisão da sua vida. Mas ele deve fazer esta segunda decisão da sua vida, a maior decisão da sua vida, esperando no Senhor. Autoexame. Em 1 Coríntios 11:31, que é aquela passagem que a gente sempre lê na Santa Ceia, fala assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Completando aqui também fala que quando somos julgados, somos repreendidos para que não sejamos condenados com o mundo. Mas por que o autoexame? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, porque uma coisa que muitos de vocês não prestaram atenção ainda, é que vocês têm que fazer um exame de como vocês estão antes de entrar dentro de um relacionamento. A maioria de nós observa o companheiro, a pessoa que está escolhendo para se relacionar e não se observa como está. Tem uma coisinha que eu aprendi que já foi tarde para mim, já aprendi casada.
mas eu faço questão de passar para todos os jovens com quem eu converso em relação a namoro. Quando um de vocês se lembra de vir falar para a gente, antes de começar a namorar, aí a gente fala. Depois que já está namorando, já era. Mas quando vocês se lembram e chegam, tio, eu estou afim, estou olhando, que pode não ser certo, mas vocês ficam afim também. Então vocês chegam e olham, estou olhando, estou paquerando, estou afim de fulano. Mas uma coisa que vocês têm que se autoexaminar é como está a bagagem de vocês. Todo mundo que vai conhecer alguém, todo mundo que se prepara para um relacionamento, normalmente essa pessoa tem muita bagagem. Você já viveu uma vida até chegar a esse ponto de querer se relacionar com alguém. Então a tua vida até esse ponto te deu uma bagagem. Eu estava conversando com o Rodrigo hoje para a gente falar sobre a bagagem boa e a bagagem ruim. Mas nós chegamos à conclusão de que não existe bagagem boa. Quando você viaja, que você tem que levar a sua bagagem, ela é uma coisa pesada, ela é uma coisa chata, mas ela é uma coisa necessária. Você não leva aquela bolsa com sua roupa, com seus utensílios pessoais, coisas que você precisa. Isso é a sua bagagem. Dentro do namoro, o que seria essa bagagem? Seria as suas experiências ruins. Muitas vezes você quer arrumar alguém, mas você não está pronto para arrumar alguém, porque você vai projetar tudo que você tem de ruim naquela pessoa. Tudo que é pesado para você, você vai projetar naquela pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa que já namorou. Eu já namorei e não deu certo. Não deu certo. Se não deu certo, foi algum motivo teve. Acontece normalmente com quem já namorou. Principalmente, aliás. Aí você fala, não deu certo com fulano, vou ficar para titio? Não, vai arrumar alguém, tá certo. Só que quando você vai procurar a segunda pessoa que você vai namorar, dificilmente você não projeta as coisas ruins do seu primeiro relacionamento no segundo. Por exemplo, se você teve um namorado muito ciumento, e você ficou ciumenta, porque quando o cara é ciumento, pensa numa menina que fica chata e ciumenta, é a mulher. Aí ele tem ciúme de mim, é lindo na primeira semana. Depois é triste. Aí o que a gente faz? Devolve na mesma moeda, porque é lindo demais. O que estava fazendo ali, hein? Quem era aquela menina? Não pode. Mas já que é assim, é um relacionamento que já não está dando certo, já está começando a se desgastar, e na hora que não der certo, que você começar um outro relacionamento, o cara é diferente às vezes, a menina é diferente às vezes, mas quando ele conversa com qualquer outra pessoa, você já vai lá cutucar como se fosse o outro namorado. O que você estava olhando ali, hein? Que não sei o que, não sei o que. Isso é a bagagem. Essa bagagem pode vir de outros relacionamentos, pode vir da sua vida até ali, coisas que você acumulou pela falta de relacionamento, e pode ser, inclusive, a bagagem que você traz de dentro de casa, do seu relacionamento com seus pais. Por exemplo, existem pessoas que carregam uma bagagem, e essa bagagem, ela não é consequência da sua vida, ela é consequência da vida alheia. Por exemplo, alguns jovens que fazem parte dos nossos conjuntos, eles têm medo de se relacionarem, ou então eles ficam tentando relacionamentos, e eles ficam projetando os relacionamentos deles baseado na vida dos seus pais. Porque os pais são frustrados no casamento, porque os pais não têm uma vida decente no casamento, e muitas das vezes sofrem e fazem com que os filhos sofram juntos. Eles pensam da seguinte maneira: não, o meu casamento vai ser parecido com o da minha mãe, eu não quero isso para mim. E muitas das vezes, o que tem acontecido, e nós temos observado isso, é sério no que nós vamos dizer aqui agora. Existem pessoas que de jeito nenhum pensam em casar com um homem parecido com o pai, porque sabe que o pai é ruim para a mãe. Então imagina assim, não, todo homem é ruim. E de repente, a menina está no colégio, e por ter este pensamento de que todo homem é ruim, e chega uma mulher carinhosa do lado, uma homossexual, e essa pessoa acaba se aproximando desta pessoa que está fragilizada e tem medo de começar um relacionamento por causa de uma bagagem que não é sua. Então existe também, não só com as meninas, também com os homens. O homem diz assim, não, eu não quero casar com uma mulher que pareça com a minha mãe é ruim para o meu pai. E muitas das vezes você vai dizer assim, toda mulher é igual, só muda o CPF, nós escutamos isso, todo homem, toda mulher é igual, muda só o CPF. Mas não, meu irmão, nós viemos aqui nesta noite para desmistificar um bocado de coisa que ronda os teus pensamentos,
porque nós viemos declarar nesta noite que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero dizer, quando a Lídia desejou namorar comigo, que foi ela que quis namorar comigo, não fui eu que quis namorar com ela, e eu tinha uma bagagem, e a minha bagagem era muito pesada. Eu, aos 21 anos, eu vinha de um relacionamento de 5 anos de namoro, e casei-me, e passei 8 meses casado. 8 meses casado eu passei. Fruto deste relacionamento está ali a Maria Eduarda, que é uma bênção para a nossa vida e para a casa do Senhor, graças a Deus. Mas quando a Lídia e eu, nós se aproximamos, que nós tomamos a iniciativa de namorar, a minha bagagem era de que eu vou entrar nesse relacionamento, mas pode não dar certo. Como o meu primeiro relacionamento não deu certo. E eu ficava com isso martelando na minha cabeça. Mas será que vai ser assim? Será que vai chegar e vai terminar também? Vai ter um fim? Porque nós não se relacionamos, não pensamos em ficar se relacionando. E esta bagagem era minha. Eu tinha uma bagagem, esta bagagem era muito difícil. Eu vinha de um relacionamento ilustrar uma das coisas frustrados. Da sua bagagem. Uma das coisas, por exemplo, da bagagem do Rodrigo para a minha vida, quando ele trouxe a bagagem dele, foi que ele teve esse casamento que não deixa de ser um relacionamento frustrado. Por mais que se separem, não exista mais amor, mas dói de toda maneira. E eu conheci o Rodrigo na época que ele se separou da esposa dele, e eu lembro que ele sofria muito, principalmente porque ele ficava afastado da Maria Eduarda, e ele sentia muita saudade dela. Ela era muito bebezinha, mas ele falava muito dela. E uma das coisas que ele trouxe para o nosso relacionamento foi que depois que ele deixou a mãe dela, ele teve muitas namoradas. E antes também ele já teve outras tantas. Tem que dizer, pai. Aí o que foi que ele trouxe de bagagem para mim? Ele botou na cabeça dele que mulher só gosta de homem ruim. Então o que ele era para mim? Ruim. Ele não era muito aquele homem ruim de me bater, jamais. Ele tem seu charme, meu amor, você é lindo. Muito carinhoso, mas ele era muito ruim. Eu falava, filhinho, vamos fazer assim, assim. Mas, rapaz, isso era querendo ser charmoso, querendo ser ruim, porque mulher do mundo só gosta de homem ruim. Então ele trouxe isso para o nosso relacionamento. Só que o nosso relacionamento foi bem curtinho, não foi, filho? No dia que a gente fez 6 meses de namoro, a gente casou. No dia exato de 6 meses de namoro, a gente casou. Então, e hoje a bagagem ficou no casamento. Ao invés de ficar no namoro e consertar no namoro, teve que se consertar no casamento. E hoje nós temos 9 anos de casado. Namoramos 6 meses e temos 9 anos de casado. No dia 22 de março de 2017, nós fazemos 10 anos de casados. Na verdade, tudo isso que eu falei a respeito de mim, tá? Isso se resume até antes de 2006. Tudo isso da minha bagagem é fruto da minha vida até antes de aceitar Jesus, certo? Em 2006, quando eu aceitei Jesus, mais ou menos uns 7, 8 meses depois, eu e a Lídia nós se aproximamos. Mas toda a minha bagagem é antes de aceitar Jesus. Sabe uma coisa que a gente pensa? A gente pensa que a pessoa que aceita Jesus, quando ela se ajoelha ali no altar, ela deixou tudo de ruim dela ali, e voltou, e agora, vixe, o irmão, agora vai dar certo. Vixe, o irmão vai ser uma benção, meu Deus do céu. Não é isso, gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita mudar. Então foi isso que aconteceu. O processo do Rodrigo foi um processo longo, foi um processo doloroso. Foi um processo que me trouxe muitas lágrimas. Por isso eu digo para as meninas, cuidado com a escolha. Porque o Senhor transformou, mas transformou depois que eu já estava casada. Depois de muito sofrimento, depois de muito choro. Agora outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Antes de a gente namorou 6 meses, mas eu conheci o Rodrigo 2 anos antes. Então, quando a gente decidiu namorar de verdade, que passou os 6 meses e casou, a gente já se conhecia há 2 anos. Entre idas e voltas, né? Só que o que aconteceu foi que quando eu me afastei do Rodrigo de vez, porque eu era muito doente por esse homem, quando eu me afastei do Rodrigo de vez, eu me reconciliei. Foi na época que eu me reconciliei. O Rodrigo
me lembrava tudo que era do Egito. E eu botei o nome dele no meu celular de engano. Quando ele ligava, ele tinha assim, Rodrigo Engano. Aí quando ele ligava, eu deixava o celular desligado uns 3 dias, porque senão eu caía na tentação de voltar para ele. Aí o que foi que eu fiz? Eu adorei o Senhor nesse tempo, verdadeiramente. Eu me firmei, voltei para o conjunto, comecei a participar de várias atividades na igreja, fui convidada para participar do Herdeiros da Fé, era um sonho se realizando na minha vida. E estava tudo bem. Quando eu chegava do trabalho, eu sempre trabalhei de 8 às 2. Quando eu chegava do trabalho, eu ia ler a Bíblia, ia fazer alguma coisa para tentar agradar o Senhor. E eu estava conseguindo fazer isso. Mas foi só aí que o Senhor trabalhou em meu favor em relação a eu e o Rodrigo. Porque quando eu decidi adorar o Senhor, não para me dar o Rodrigo, porque eu tinha o Rodrigo fora de cogitação para mim. Quando eu decidi adorar o Senhor pelo que Ele era e não pelo que Ele podia me dar, o Senhor tratou de unir nós dois. Então, chega de lutar com a força do seu braço. Se você gosta de alguém e está lutando com a força do seu braço, está errado. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, descansa e se aquieta. Quando eu me reconciliei, aconteceu de eu me apaixonar por um menino da igreja. Ele era muito bom, um menino muito bom, um menino muito crente. Mas depois foi que eu fui entender que eu gerei nele a minha expectativa de ser crente, porque ele era crente como eu queria ser crente, e eu estava nova convertida. Vocês sabem, quando a gente aceita Jesus, que a gente entra aqui, a gente parece assim um peixe fora d'água. Poxa vida, não sei vocês, mas aconteceu isso comigo. Passei muitos anos afastada quando eu me reconciliei. Parecia que esse lugar não era meu, esses não eram os meus irmãos. Então eu fiquei assim meio sozinha. E eu me apaixonei por esse menino porque ele era tudo o que eu queria num homem. Ele era crente e ele era crente. E ele transmitia muita paz. Ele era um menino realmente cristão, um autêntico. Então, por isso que eu gostei dele. Depois foi que eu fui entender que, na realidade, eu não gostava dele. Eu gostava da maneira como ele era. E isso gerou uma expectativa. Gerou uma coisa dentro de mim que eu confundi com o sentimento de gostar, quando, na realidade, eu não gostava. Eu só tinha uma necessidade. Então, vocês tomem cuidado com a sua bagagem e com a sua necessidade. Glória a Deus. Nós vamos entrar aqui agora. É verdade. Até 10 horas dá tempo. Não. Nós vamos entrar aqui agora na referência bíblica que nós escolhemos para poder tratar destes assuntos que foi lido em Gênesis capítulo 24. Nós vamos falar aqui do que Abraão pediu a seu servo. Havia um servo e este servo era um dos mais velhos da sua casa. E ele fez um pedido àquele servo, que ele fosse até a sua terra, no meio da sua parentela, e só lá, apenas lá, ele escolhesse uma escolhida para o seu filho Isaque. E assim ele fez um tratado com aquele homem, ele fez um acordo com aquele homem. O que é que nós queremos começar dizendo aqui imediatamente? Antes de que Abraão mandasse que o seu servo fosse na sua terra escolher uma prometida, uma esposa para Isaque, ele teve que adquirir um potencial. Ele teve que chegar ao ponto de ser considerado uma pessoa apta para poder se relacionar. Abraão entendeu isso. Porque veja como isto aqui está desde a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez o homem. E em todas as coisas que Deus criou, Deus viu que eram boas as coisas que Ele tinha feito. Apenas quando Ele fez o homem, e o homem estava só, Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus sabia, Deus compreendia, mas até Adão teve o jugo da sua mocidade. Deus não desconsiderou isso, porque ele fazia parte da criação. E vocês, na condição que vocês têm hoje, este é o jugo da mocidade de vocês. Este é o tempo da qual vocês devem estar buscando ao Senhor. Chegará um período da qual vocês vão ter o potencial, vão ter a condição para começar um relacionamento. Que período é esse? Nós descobrimos a idade para uma pessoa poder pensar em namorar, noivar e casamento. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem a idade como numeral, mas tem ali a indicação de quando a pessoa deve pensar a ter a ideia de tomar esta decisão.
Tá ouvindo, né, Gabi, mas Maria Eduarda? O segredo, essa respostinha desse segredo está em Mateus 19:5, que fala: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deu para entender a idade? Não ficou claro. Vamos deixará dizer. o homem, pai e mãe, e unir-se-á uma mulher. Isso. Quando, querido, você for homem, quando você for um homem, você pode fazer isso. Isso não está relacionado a você ter 17 ou 30 anos. Porque tem gente com 30 que não é homem. E tem gente com 17 que está caminhando. Ou às vezes que é mais homem do que quem tem 30. Mas ainda não é o potencial e nem o momento correto. E quando ele deixar pai e mãe, porque também não adianta ser homem e querer arrumar uma pessoa para ficar com pai e mãe do lado. Não. Quando ele tiver a condição de ser homem e deixar pai e mãe, ele vai procurar uma. A Bíblia não fala sobre menina, sobre moça. Nem criança. Ele fala sobre uma mulher. Quando você for um homem, que você tiver condição de deixar pai e mãe, então tá liberado para procurar uma mulher. Gente, uma mulher. Quando ele diz assim, deixará, tá? Quando ele diz deixará, é que você vai se apartar mesmo. Não tem esse negócio de você dizer assim, eu vou casar, mas vou morar com papai e com mamãe. Não. Quando você se decidir ter um relacionamento, se projete para você deixar, se apartar do seu pai e da sua mãe. E unir-se-á a um homem e uma mulher. Quando é que o homem, nós compreendemos que o homem ele tem essa condição? O homem ele tem essa condição no Brasil, mais ou menos, aproximadamente aos 18 anos. É quando ele tem condição de ir atrás de um emprego, ganhar um salário mínimo, que é de subsistência, só para sobreviver, e assim ele pode ter a condição de sustentar uma mulher. Tu imagine os filhos de vocês, agora pensem nos filhos de vocês. Os filhos de vocês, tá? Chega um cara e ele ganha R$100, e os R$100 que ele ganha, ele faz tudo para ele. E ele diz assim, e aí, coroa, eu vim aqui para pedir a tua filha em namoro, que eu quero noivar, quero casar. E o cara ganha R$100. Ele vai levar uma chulipa lá em casa, se ele fizer um negócio desse. Cara, eu e a minha esposa trabalhamos e nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Não é qualquer coisa. Muitas das vezes nós nos privamos de alguma coisa para poder dar aos nossos filhos. Aí vem um camarada, porque acha que completou 17 anos, tem um cabelinho de lado, uma calça vestida a vácuo, e ele diz que ganha R$100 e quer namorar com a minha filha. Agora tu já imaginou os filhos de vocês? Então, a condição e a idade que vocês devem estar pensando em ter um relacionamento é se projetando para namorar, noivar e casar. Quando é que eu acho que vocês devem, né? Quando é que devem começar a ter um relacionamento? Perto dos 17 para os 18. Porque não é só você ser homem. Se tiver a intenção de casar. Se não tiver a intenção de casar, não deve namorar. Porque nem namoro sem intenção de casar, não tem já sabe no que dá. É verdade. O homem, eles têm que estar maduro no seu psicológico. Tá? Nós conhecemos pessoas que têm 35 anos e não pensam como homem. Pensam como crianças. Vocês conhecem alguém assim? Conhece? Muitos. Meninos e meninas. Tem menina com 20 anos brincando de boneca. E depois casa e não sabe por que está passando um pandemônio no casamento. Porque brinca de boneca. Não sabe fazer um café. Não sabe na geladeira. Fica procurando onde é a porta. Mas acha que tem a condição de casar. Não é o fato de você ter chegado à puberdade que te faz homem ou que te faz mulher, não. De jeito nenhum. Além disso, você tem que ter uma condição de inteligência, uma condição plena. Você tem que ter essa aptidão moral. Está aqui. É física e é também moral. E quando você tiver esta condição, aí você deixa pai e mãe e pode procurar uma mulher ou um homem para se relacionar. Amém? Nós estamos falando do jugo da mocidade. Por que que nós devemos esperar o jugo da mocidade? Lamentações de Jeremias 3:27 vai falar. Jeremias ele não pôde tomar mulher para ele. Este foi o chamado específico dele. Só dele. Não é teu
e não é meu, eu já casei. Mas a ele não foi dado o direito de se casar. E Deus disse a ele que ele suportasse o jugo da mocidade. Este jugo da mocidade que vocês vivem hoje, ele é pesado. Mas nós viemos como boca de Deus nesta noite para lhe dizer mais uma vez que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vai passar, não se apresse. Só complementando esse ponto para a gente passar para o próximo. Quando o homem for procurar uma mulher, a dica é para os meninos agora. Observa a menina antes de começar a namorar com ela, porque depois que vocês começam a namorar, tem um tal de um sentimento aí no meio que deixa vocês cegos. Deixa qualquer um cego. Então observa antes de começar o namoro. E quando estiver namorando, o namoro não é a fase de se apegar, o namoro é a fase de conhecer. Aí você vai e conhece, vai se apaixona por uma menina, começa a namorar. O que acontece é o seguinte, você vai casar com uma menina que muitas vezes não sabe cozinhar, não sabe arrumar a casa, não lava roupa, não sabe fazer nada. Meninas, vocês não têm que se preparar para ser empregada de ninguém, não. Vocês têm que estudar. Por isso que é bom que você case já formada. Vocês têm que estudar para ter seu próprio dinheirinho, para ajudar dentro de casa, para que, se possível, paguem alguém para fazer. Senão, os dois fazem as coisas em casa. Mas a obrigação sempre vai ser sua, menina. Então, meninos, eu estou dizendo isso para vocês, porque o Rodrigo sofreu, viu? A comida dele era ruim quando a gente casou. Mas a gente comia a comida dele porque a minha era intragável. Quando eu fazia o bife, para cortar podia bater. Assim, ó, na ponta que dava certo, de quebrar ele e comer um pedacinho. Porque eu não sabia cozinhar. Mas eu casei, porque eu estava agoniada para casar. Vocês imaginam, né? Por quê? Eu estava agoniada para casar. Não vem me dizer que você não sabe, porque você muitas vezes se agonia por causa disso. Mas eu não sabia cozinhar. Eu sabia lavar a louça, talvez soubesse arrumar uma casa mais ou menos. Mas a minha preguiça não me deixava aprender direito. Também não sabia, nunca lavei uma roupa na minha vida. A primeira roupa que eu lavei, a roupa do Rodrigo. Então, gente, eu quero dizer para vocês que não foi fácil o começo do meu relacionamento, principalmente por isso também, porque isso atrapalhou no meu casamento. Tinha um dia que eu achava, pronto, agora o Rodrigo vai me devolver na casa da minha mãe. Porque a linguagem do amor dele é serviço. Pense no homem apaixonado, é quando ele chega em casa e eu estou fedendo a macaco, toda assanhada. Mas a casa está arrumada. Ou homem apaixonado. Se a casa estiver caindo os pedaços, eu posso estar princesa pingando ouro. Ele nem liga, ele fica estressado. Começa a gritar e vai arrumar as coisas dentro de casa. Meninas, aprendam a obrigação de vocês. Meninos, observem as meninas, porque depois que casar, tem que suportar. Pai e mãe, não projetam os seus filhos para serem... nós não queremos projetar nossos filhos para serem domésticos. Nós não queremos. Não é isso que nós sonhamos para os nossos filhos. Mas nós precisamos educar os nossos filhos a entender os seus papéis dentro de casa. Qual é o papel da menina dentro do lar? Qual é o papel do homem dentro do lar? E muitas das vezes, por a pessoa não entender qual é o seu papel dentro do lar, começa um relacionamento e este relacionamento se torna um noivado, e do noivado passa a ser um casamento. E no primeiro ano de casamento, que deveria ser o ápice do melhor momento da sua vida como casado, se tornou no pior momento da sua vida. E aí a pessoa diz assim, por que isso está acontecendo comigo? Não era da vontade de Deus. Como assim não era da vontade de Deus? Tu quer passar no vestibular sem estudar? Você não vai passar. Então você precisa, menina, entender qual é o teu papel. Eu digo muito para minha filha lá em casa, filha, vamos fazer isso aqui, porque você tem que aprender a fazer isso aqui. Eu não estou ensinando a minha filha a se tornar uma empregada doméstica. Pelo contrário, a gente quer investir nela, que ela estude num colégio bom, faça uma faculdade boa. Mas ela precisa entender que o papel dela no lar é esse. E o papel do homem é esse. Existem coisas que estão implantadas em vocês que não estão no homem. E existem coisas que estão implantadas em nós que não estão em vocês. Do tipo a Lídia dorme à noite tranquila e satisfeita se uma conta estiver atrasada. Por que ela faz isso? Porque não está implantado dentro dela que ela tem a necessidade de ser a provedora do lar. Quem é o provedor do lar? É o homem. E ela dorme lá tranquilamente à noite. Eu não culpo ela, porque não está nela.
Mas eu não consigo dormir com a conta atrasada. Porque está em mim ser o provedor do lar, ser o guarda do lar, ser o protetor do lar, ser o provedor do lar. E quando a conta atrasa, aí eu fico, Jesus, quero dormir e não consigo dormir pensando na conta. Por que eu não consigo dormir? Porque é meu papel ser o provedor do lar. Qual é o papel da Lídia? Descansar enquanto a conta está atrasada. Entendeu? É porque é assim. Nós precisamos entender os nossos papéis. Se nós entendermos os nossos papéis, aqui haverão jovens e adolescentes com casamentos que esta cidade ainda não pôde ver. Porque na maioria das vezes nós temos experiências de pessoas que se casaram e são frustradas no casamento. Meu pior ano da minha vida foi o meu primeiro ano de casamento. Se vocês me disserem aí, se vocês conhecem 10 pessoas que dizem que o casamento deles começou uma bênção, eu vou dizer assim, glória a Deus por isso. Porque é difícil uma pessoa dizer. Porque a falta de conhecer os papéis tem feito com que os casamentos se iniciem com grande dificuldade. Nós iremos aqui agora, é importante estes 3 pontos, esses 3 aspectos que nós iremos aqui apresentar. Nós vamos falar da escolha. Exato. Já que não tem jeito, que você quer escolher alguém que não quer ficar só, então vamos aprender a fazer a escolha. A escolha você tem que observar 3 coisas: corpo, alma e espírito. Vamos começar pelo corpo. O corpo é o corpo. Você vai olhar o corpo, você observa o corpo. Dificilmente você vai olhar à primeira vista e ver uma menina toda assanhada e cheia de remela e vai gostar. Então você é atraído pelo que você vê. Normalmente nós somos. A primeira olhada que a gente dá, a gente encontra alguma coisa interessante que nos faz querer investir e conhecer mais aquela pessoa. Aí... É assim ou não é? Levante a mão quem concorda aqui, pelo amor de Deus. Alguém não concorda? Que é atraído pelo que vê? Vou dizer a vocês. Quando Eva estava no jardim, a Bíblia vai dizer que ela observou uma fruta. E esta fruta era o quê? Agradável aos olhos. Tá? Talvez você esteja pensando assim, tio Rodrigo, tia Lídia, não sabe nem o que estão falando, os coitados. Porque eu até me arrumo, eu até me visto bem, eu até faço a sobrancelha, eu até sou higiênico, eu até me produzo. Mas a pessoa não vem. Por que é que não vem? Por que é, tia Lídia, que não vem? Tia Lídia não quer opinar. Mas a pessoa não vem se você faz tudo isso por 2 razões. Ou quando você abre a boca, te denuncia o que tu és, ou então não é a vontade de Deus. Como assim, tio? Existem pessoas que estão no rol dos jovens que têm uma boa aparência. É agradável às meninas e os meninos também, né? Mas quando chegam para conversar, que se conhece, aí lasca tudo. Meninos, mulher, é atraído pelo que ouve. E o homem é atraído pelo que vê. Ó, você menina, vou falar das meninas. Não, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, abrir um parêntese. Alguém aqui conhece uma novela que passa de tardezinha chamada Malhação? Ninguém conhece, né? Graças a Deus. Ai, povo santo. Mas eu assisti um dia desse a Malhação. Tem um cara que eu tenho certeza que ele tem tatuagem até nas unhas. Ele vive aparecendo na Malhação sem blusa. Quer dizer, se ele vive eu não sei, porque eu não assisto. Sério, eu não assisto. Eu assisti só esse dia que eu estava deitada lá no sofá. Terminou uma coisa, começou outra. Mas vocês sabem de quem é que eu estou falando? Um ator que ele é todo tatuado. E ele é bem malhado, mas eu acho que ele é tão malhado, gente, que eu acho que os guminhos da barriga dele começam aqui assim, ó. No ombro. Aí... Hã? Tô anotando tudo. Lucas Luco? Olha, é? Quem conhece? Pronto. Alguém já ouviu falar no Lucas Luco? Poxa vida, que homem malhado é aquele, gente. É sério. Ele não é mais bonito do que o Rodrigo, mas ele é bonito.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é que o diabo está fazendo na nossa geração? Ele está invertendo as coisas. As meninas também estão sendo atraídas pelo que vê. Tem muita mulher que vê um homem daquele ali, porque, misericórdia, ele usa um calção tão baixo, tão baixo, tão baixo, dá para ver as entradas assim da virilha. Gente, você está mentindo se você disser que não vê isso, porque isso passa na malhação. 5 horas da tarde devia ser proibido, mas passa. E as meninas estão sendo atraídas pelo que vê também, porque as coisas estão sendo invertidas. Além de os meninos também serem atraídos pelo que ouve, claro que se a menina for muito bonita e não falar coisa com coisa, não dura muita coisa não, é só aquela vezadinha ali e acabou. Mas nós temos que vigiar nesses dois lados, principalmente as meninas. Deixa eu ler aqui para vocês, Mateus 6:23. Diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Aí deixa eu dizer como é que é mais ou menos, que eu formulei aqui na minha cabeça para ilustrar para vocês. A menina vem para a igreja de uma maneira tão indecente, algumas vezes indecente, algumas vezes sensual, não sei explicar. Quando ela não vem com a saia curta, ela vem com decote. Quando ela não está decotada, está justa demais. E é um apelo, que não deixa de ser um apelo sexual, para atrair os meninos, o olhar dos meninos. Só que ela atrai o olhar dos meninos solteiros, mas ela também atrai o olhar dos homens. É difícil um homem não olhar. Eu sei que um homem aprovado, obreiro do Senhor, faz como meu marido, baixa os olhos. Desvia-se do mal, porque é o certo, mas é o certo para você solteiro fazer também. Porque os olhos são a candeia da alma, e se o teu olho for mau, tudo será mau. Porque quando você olha para uma menina mal vestida, o que você pensa? Besteira. Ai, se eu te pego. Besteira? Você pensa besteira? Então, entrou por aqui, desceu para cá e foi mal. É um relacionamento que tem tudo para ser mal. Vai dar tudo errado, já começou errado, a motivação errada. Agora, eu tenho meninas aqui dentro da mocidade que se vestem de uma maneira muito simples. São lindas. Todas são. É fácil. Mas se vestem de uma maneira simples, que tentam disfarçar a sua sensualidade, eu não diria nem vulgaridade. Sensualidade, porque eu digo que uma mulher, quando ela é sensual, até quando ela veste uma burca, ela continua sensual. Então, tem meninas que se vestem de uma maneira, eu prefiro melhor não citar nome, né, pai? Mas se vestem de uma maneira simples. E quando o menino olha para ela e se sente atraído por ela, não é pelo corpo dela, sendo ela bonita ou não. Ele se sente atraído porque ele tem o desejo de conhecer ela. Normalmente isso é pelo que ela é por dentro, não pelo que ela é por fora. Então, meninas, tentem não atrair os meninos pelo que vocês são por fora. Porque aquilo que é lindíssimo em você, você vai ter a oportunidade de mostrar muitas vezes para a pessoa certa. Dentro de um casamento. Só um minuto. É o Espírito aqui já. Não, ainda sobre o corpo, nós queremos falar aqui um versículo que encontra-se em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Digamos que você é uma pessoa que tende-se a ser propícia ao corpo, e que talvez você esteja semeando no corpo. A Bíblia fala que se você semear do corpo, você vai semear a corrupção. Talvez a menina se vista inadequadamente, e aí ela vai atrair aqueles camaradas que não têm compromisso com Deus. Se a semeadura da carne é a corrupção, eu posso dizer que se você está atraindo um homem que não tem compromisso com Deus, e principalmente com você, porque ele não vai ter compromisso com você, talvez a ideia dele é só te usar, aquela semeadura pode ser uma gravidez indesejável. Se você não tomar cuidado, o cara pode ser tão queixudo, que ele pode dizer assim, igual Máscara: eu vou te dar a lua. Ele vai lá na lua, pega a lua e traz para ti. E nós já falamos que ele não pode fazer isso, porque a lua não é dele, a lua é do Senhor. Sem contar de que a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é templo e morada do Espírito Santo.
Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão poder aplicar um versículo que diz que a Lídia não é dona mais do seu corpo, mas eu sou dona do corpo dela. Assim também como eu não sou o dono do meu corpo, mas ela é dona do meu corpo. Quando nós casamos, há esta inversão. Quem manda no meu corpo? A minha esposa. Quem manda no corpo dela? Sou eu. Agora eu posso dar meu corpo a outra pessoa? Como é que eu posso dar meu corpo a outra pessoa? Jamais. O corpo não é meu. A Lídia pode dar o corpo dela a outra pessoa? Não, não é dela. Agora vocês também, na condição de solteiro, não podem dar o corpo de vocês a qualquer pessoa, não. Porque o corpo de vocês não é de vocês. De quem é? É do Senhor. Solteiro cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Em 1 Coríntios 6:19 vai dizer que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia fala que só após o casamento nós continuamos sendo o templo e morada do Espírito Santo. Sim, mas aí a mulher tem poder sobre o meu corpo, como eu tenho poder sobre o corpo dela. Agora você não tem poder sobre o seu corpo. Amém. Porque o seu corpo não te pertence, ele pertence ao Senhor. Amém? Amém. Corpo, alma e espírito. Vamos falar da alma agora. A alma, de onde provém todos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu não sei se algum de vocês leu um jornalzinho da Demadep que teve, que eles pediram para a gente escrever a coluna jovem. Na coluna jovem eu falei exatamente sobre isso, sobre os nossos sentimentos. A questão do nosso sentimento é o seguinte: não caiu a ficha ainda para muita gente que Deus, Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mas muitas vezes a gente fala Senhor e Salvador da boca para fora, quando na realidade Jesus não é o Senhor da nossa vida. Vocês têm que deixar o Senhor ser aquilo que Ele é de fato e de direito, que é Senhor sobre a sua vida. Portanto, se Ele é Senhor sobre você, Ele comanda todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todas as suas ações. Basta, portanto, que você o entregue a Ele. Aí o que acontece? Lucas 1:37, nada é impossível para Deus. Hebreus 4:13 diz, não há nada encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Se nada é impossível para ele e ele está vendo todas as coisas, por que tem muita gente que está com aquele pensamento ainda? Eu não posso, eu não consigo, eu amo, ai meu Deus, eu vou morrer. É mentira de Satanás. Para começar, você nem se governa. Para você dizer que você não consegue, ou que você consegue. Então, entrega o seu sentimento na mão do Senhor. Não tem muito o que questionar em relação a sentimento e emoção, não. Você só tem que dar uma segurada, porque a Bíblia também fala que de todas as coisas que a gente deve guardar, sobre todas devemos guardar o nosso coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Então, guarde o seu coração e entregue os seus sentimentos e emoções na mão do Senhor, porque se Ele pode todas as coisas, e se Ele vê todas as coisas, seu problema já está resolvido. Amém? Por fim, o Espírito. O Espírito, ele representa, glória a Deus, o Espírito representa a comunhão com Deus. Eu devo escolher uma pessoa para eu namorar, noivar e casar, que tenha uma boa aparência, que seja agradável aos meus olhos, que trate bem os pais, porque assim como ele é com os pais, ele vai ser exatamente comigo quando nós casarmos. Eu tenho que escolher uma pessoa que esteja apta a entrar no relacionamento. Quando nós falamos da alma, nós falamos dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Tem pessoas que querem entrar no relacionamento, mas não resolveu nenhum anterior. Não está pronto sentimentalmente para começar um novo relacionamento. Mas ainda assim, na marra, começa um novo relacionamento. Você deve estar preparada para entrar num relacionamento, preparado para começar algo novo. Teu coração, ele deve estar bem resolvido. Não, eu não quero isso aqui agora, eu quero isso daqui. Então você deve observar bem, deve olhar bem o corpo e deve olhar bem para a alma. Pessoas cheias de incertezas, volúveis, cheia de variações, não é uma pessoa boa para você começar um relacionamento. Do tipo, o que é que você vai ser amanhã? Não sei não, vou ser o que Deus quiser. Meu irmão, pula fora, essa pessoa não vai durar mais 3 quilômetros andando na vida.
porque a vida vai atropelar ela. Você deve procurar uma pessoa para você que tenha nos seus sentimentos, no seu coração, na sua alma, o desejo de se programar para a vida. Quando eu crescer, eu quero ser assim, eu quero estar preparado, eu quero me formar, quero continuar servindo ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa boa. Esse é o tipo de pessoa que vocês devem querer para vocês. E quando nós falamos do Espírito, o Espírito representa aquilo que a pessoa é com Deus. Essa pessoa que você está tentando começar, ou está pensando em projetar um relacionamento dela. Esta pessoa, ela é cheia de Deus ou ela não é cheia de Deus? Das vezes que você conversa com essa pessoa, esta pessoa, ela transpira Deus ou ela não transpira Deus? Esta pessoa te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Quando é que nós encontramos uma pessoa assim? No texto que nós lemos, eu quero dizer a vocês que aquele servo obedientemente saiu para sua terra, a terra de Abraão, chegou lá, orou ao Senhor, fez prova ao Senhor e ficou aguardando a resposta do Senhor num poço. Várias jovens saíram para tirar água naquele poço. E o que foi que ele disse para Deus? Ele disse que aquela que me der de beber, e der de beber também aos meus camelos, certamente esta será a mulher, filha do meu servo, do meu senhor, que era Abraão. E exatamente foi assim que Rebeca fez. Quando todas as meninas que passavam, negavam água àquele homem, uma delas, que foi Rebeca, ofereceu-lhe água. Diz que ela estava trabalhando, olha que coisa boa, uma jovem dedicada. E quando aquele servo entendeu de Deus que ela estava lhe oferecendo água, ele disse assim: esta daqui é a mulher do meu senhor, de Isaac, detentor das posses de Abraão. É quem vai herdar toda a sua herança. E o que é que ele faz? Ele se aproxima dela e pergunta se tem repouso na casa de seu pai. E ele pergunta quem era o pai dela e quem era a mãe dela. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, já. Porque aqui nós não aceitamos, gente. Tira da tua cabeça que você pode namorar uma pessoa descrente. Namoro não é evangelismo, eu aprendi com vocês isso. As más conversações corrompem os bons. Você vai ser influenciado pelas trevas em vez de influenciar as trevas num relacionamento. Porque a carne, nossa carne, ela é corrompida. Você não vai resistir por muito tempo. O que foi que Abraão pediu a ele? Não traga uma mulher da terra onde eu estou, de jeito nenhum. Não pode ser dos cananeus. Por causa desses casamentos, a abominação do culto em Israel, o casamento misto, de judeu com de outras nações, o Senhor abominou o culto. Porque outras nações estavam se casando com os homens e os homens iam cultuar a Deus, e as práticas pagãs daquele povo influenciou no culto em Israel. Então, cumpre-se aquilo que está escrito, que as más conversações corrompem os bons costumes. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando ela decide voluntariamente, exatamente sair com aquele homem desconhecido para uma terra onde estava o seu prometido, vai dizer que eles estavam indo numa caravana. E quando se aproximando da região onde morava Abraão e Isaac, Isaac vinha saindo ao campo. Quem sabe o que Isaac ia fazer? Ninguém sabe o que Isaac ia fazer naquela tarde? Isaac saiu para orar naquela tarde. E ele encontrou quem? Rebeca vinda ao caminho. Menina, quer conhecer um jovem bom, aprovado, bonito, que seja o teu? Olha se esse jovem anda na oração, olha se esse jovem anda em consagração, olha se ele está envolvido em alguma obra na casa do Senhor. Que são as características de quem tem comunhão com Deus, né? Tu listou algumas aqui, deixa eu te ajudar. A pessoa, normalmente, quem tem as características de quem tem comunhão com Deus, ela tem paz de espírito, tem alegria, ela sempre está presente, ela participa de orações, gosta de orar, participa das consagrações e sempre está na igreja. São algumas características. Não quer dizer muita coisa a questão da igreja, por conta de que na igreja está muita gente, né? Bons e maus. É verdade. Mas aquele que permanece assíduos
na obra do Senhor, eles têm comunhão com Deus. Eu duvido. Uma vez eu vi o pastor Gessé Góes na rádio, ele dizendo assim, olha, se houver uma lei no Brasil que seja aprovada para que eu tenha que fazer casamentos homossexuais na igreja, eu farei. E eu fiquei abismado com essa afirmação dele. Mas aí ele completou. Mas antes de eu realizar o casamento, ele vai ter que passar por um discipulado na igreja sobre noivado. E aí eu vim entender por que foi esta decisão. Porque as trevas, ela não resiste na luz. Na medida que eles fossem discipulados pela luz, eles iam, de uma vez por todas, se apartar das práticas pecaminosas. O que eu quero dizer com isso? Eu duvido muito de que uma pessoa que tenha compromisso na obra do Senhor, com a igreja e com o Senhor, esteja facilmente enganando a todos. Porque uma mentira não permanece por muito tempo. Como assim, tio Rodrigo? É bem assim. Vamos dizer que esse pedestal seja uma pessoa, certo? Eu não vou dar o exemplo aqui de ninguém. E este pedestal, ele seja uma bênção, mas eu vejo ele cultuando ao Senhor, adorando, e ele chora, e ele faz isso, e ele faz aquilo outro, e tudo mais, e terra, água, fogo, e daqui a pouquinho é o Capitão Planeta, sabe? Mas de repente essa pessoa, você projeta nesta pessoa tudo que ela parece ser de bom. E ela é muito boa porque ela faz isso. Mas esta pessoa de repente sumiu. Não apareceu mais. Não permaneceu. Não continua assíduo. Porque na verdade essa pessoa, ela estava tão envolvida, mas era pelo calor, pela emoção. Ela não estava totalmente convertida. O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer para vocês que dificilmente uma pessoa, ela vai conseguir ser assídua na igreja sem estar totalmente convertida. Então, analise bem o futuro das escolhas de vocês. Façam as escolhas de vocês com corpo, com alma e com espírito. E nós queremos dizer aqui algumas coisas das quais você não deve fazer no namoro. Só para deixar você mais feliz, a gente já vai concluir agora. Para terminar, o que nós não devemos fazer no namoro. Primeiro, muito importante, não namore, em hipótese alguma, sem a permissão dos seus pais. Às vezes a gente acha que nossos pais não estão por fora, não sabe de nada. Mas o que acontece é que a gente tem uma visão limitada, principalmente por estarmos apaixonados. E os nossos pais vêm adiante. Então, ou você convence o seu pai e a sua mãe de que a pessoa que você escolheu é uma pessoa boa, ou não enfrenta o relacionamento. Não enfrente, porque sem a bênção do pai e da sua mãe, você pode estar fadado a ter um relacionamento fracassado. Porque você deve ter sim a bênção e a aprovação dos seus pais, amém? Próximo, de forma nenhuma, nem sob nenhuma pressão e nem sob nenhuma promessa. No namoro, não tenha relação sexual. O Senhor agradece. Não precisa de muita explicação, né, nesse ponto. Então vamos para o próximo. Tem aqui, não confunda amor com desejo. Eu diria, não confunda amor com carência. Por exemplo, uma pessoa que mal começou a namorar já postou no Facebook, te amo. Daqui um ano ela está namorando outra pessoa e no Facebook está lá, te amo. Não é que você não possa postar no Facebook que ama, você pode. Mas veja se de fato você ama, para que daqui a um ano você não esteja amando outra pessoa. E fica aquela coisa feia, você cascaviar a linha do tempo da pessoa, já amou uns 3 só esse ano. Então não confunda não confunda amor com a sua carência, com o que lhe falta. Amém? Só para você ter uma dica. Diga que você ama essa pessoa depois que você namorar com ela pelo menos um ano. E diga que se você tiver passado com essa pessoa por alguma turbulência, porque eu não conheço nenhum defeito, estou no começo do namoro, vamos supor 3 meses, está lindo. Até o ciúme é lindo nessa hora. Aí você está lá no relacionamento às mil maravilhas, poxa vida, como eu amo, nem ama.
É só que você estava tão carente para namorar, tão desesperado que o negócio está dando certo, que você está projetando errado. Você ama depois que você passar por algum obstáculo com essa pessoa, e depois que você tiver pelo menos com algum período de tempo. Amém, gente? Pode ser que você ame antes, mas não diga que ama não, guarde essa palavra tão preciosa. O que você não deve fazer? Você não deve esquecer dos seus sonhos. Como assim? Eu projetei a minha vida, você jovem, projeta a sua vida, faz e cria expectativas a respeito dos seus sonhos, e de repente você começa um relacionamento e você quer abandonar todos os seus sonhos para viver os sonhos do outro. Então, ame-se primeiro, tenha respeito por si próprio e continue sonhando, porque os teus sonhos não vai ser os sonhos dele, nem os deles vai ser o seu. Os seus sonhos vão ser mútuos, vão ser iguais. Vocês vão poder sonhar juntos. Quando a pessoa certa estiver do seu lado, o seu sonho vai fazer parte do sonho dela, e o sonho dela vai fazer parte do meu sonho. Então se respeite. Não esqueça dos seus sonhos. E outro. Não se isole. Alguém que conhece alguém que começou a namorar e deixou todos os amigos? Ninguém conhece ninguém assim. Cadê fulano? Não sei. Tá apontando ali pro Levi, Rodrigo. O Levi tá namorando agora. As meninas bobearam, ó. O Levi foi buscar longe. Então, gente, quando você arrumar um relacionamento é bênção. Não tem por que você se isolar numa redoma com aquela pessoa. Você continua com suas amizades. Faz o seu tempo certinho para ter um tempo com os amigos, um tempo com a família, um tempo sozinho com o namorado. Também é bom, mas não se isole. E o último, muito importante, não se comporte dentro do seu namoro como se você fosse casado. Você está massacrando o seu relacionamento antes mesmo de começar. Porque tem gente que namora que parece que é casado. Não se comporta como uma pessoa que namora. Saudáveis e cada vez mais apresentáveis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não pertence à Tua vontade, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo, Senhor, que eles estejam agora necessitando de uma provisão Tua, Pai, eu Te peço para que o Teu santo e precioso Filho Jesus Cristo, remidor de todo o pecado, salvador de toda a humanidade, possa estar, Pai, agora em nome de Jesus, cicatrizando, Senhor, assim toda e qualquer fragilidade nas suas vidas. É o que eu te peço, por fé, Senhor, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Abrace uma pessoa. Agradeça pela vida dessa pessoa. Oi. Vamos nos preparar para o jantar. Mas antes eu queria que vocês escolhessem um dos casais, porque esse presente é para eles. Eu quero agradecer a minha irmã, linda de verde, Priscila. A Dani, nossa presidenta também. A Aline, tá sentada ali, dá um tchauzinho, amiga. Te amo. Elas prepararam esse jantar comigo essa noite. Tudo que a gente vai fazer, a minha família me ajuda, nos ajuda. Então Deus abençoe a vida de vocês. Então eu quero que vocês escolham um casal para receber o presente. Vamos lá, nós vamos fazer assim, ó. Quem quer que o Rogério e a Priscila ganhem, levanta a mão. Ninguém. Quem quer que o Chinesinho e a Silvia ganhem? 1, 2, 3. Quem quer que o Josimar e a Aline ganhem o presente? 3. Quem quer que o Marcelinho e a Dani ganhem esse presente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem quer que o Rodrigo e a tia Lídia ganhem este presente? Não ganha não.
Marcelinho ganhou. Marcelinho ganhou. Marcelinho, representando a sua digníssima, receba aí por vocês. Agora. Deixa eu abrir o presente. Abra. Pode abrir. Tá filmando? Vixe Deus. Peraí, agora o Marcelinho vai compartilhar o que foi que ele ganhou por ser casado. Mostre, homem. Ah, mostre o presente que você ganhou. Vocês entenderam ou não? Gente, sexo não é brincadeira. Olha, Marcelinho ganhou porque ele está casado. Nós que estamos casados, nós ganhamos. Ô glória! Céu! Olha, é divertido, é engraçado, mas é sério. Quando é que você ganha este presente? Quando você está casado. É um presente de Deus para a tua vida, da qual você ainda não recebeu ainda. Nós já recebemos este presente, porém vocês não. Guardem, porque vocês em algum momento receberão este presente. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Se é para aplaudir, aplauda com força. Glória a Deus. Aleluia. Marcelo. Marcelo vai fazer uma oração concluindo e abençoando nosso alimento. E nós depois vamos poder nos servir ali. E o conjunto musical. Só um minuto. Aleluia. Glória a Deus. Eterno Deus, amado Pai, te agradecemos por essa noite, por esse momento que aqui o Senhor nos trouxe para aprender um pouco mais, Senhor. Deus, nos ensina cada dia a aprender com o erro dos outros, Senhor. Que não venhamos a cometer os mesmos erros que aqui deixamos no mar do esquecimento, digamos assim, Paizinho. Deus, abençoa também o alimento que iremos já ingerir, Senhor. Abençoa a mão daqueles que fizeram. Abençoa a cada jovem, a cada família representada. Nos dá uma noite de paz na Tua presença. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.